Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula 2, flambagem de coluna esbelta, do nosso curso de Codeaster básico, no módulo 3, análise dinâmica estacionária. Os objetivos dessa aula são apresentar o caso teórico simples de flambagem, apresentar os operadores necessários para implementar ou para a implementação, né, de um problema de flambagem, de uma análise de flambagem no Codeaster e criar um caso de estudo de flambagem utilizando a interface gráfica Aster Study. Ao final dessa aula, o aluno terá o conhecimento de como implementar um caso de flambagem no Codeaster, comparando a solução teórica. Então, uma definição simples de flambagem, né? Flambagem, então, é um fenômeno que ocorre em peças esbeltas, né? Quando elas são submetidas a carregamentos compressivos, né? Então, é a flexão da seção transversal. Como mostra a imagem, né? Uma viga de alma I, né? Sofrendo uma compressão na seção transversal, né? Então, nessa região axial a essa seção transversal, ocorreu, então, uma flambagem, ali, uma dobradura, né, como a gente pode ver, né, uma flexão assim, bastante acentuada do modelo. Então, a análise de flambagem visa encontrar qual é este carregamento crítico antes que isso venha a acontecer. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte: vamos partir de um caso prático, né, onde a gente vai considerar uma viga biapoiada com 1,5 m de comprimento, né, seção transversal retangular, simples para a gente poder compreender como que isso é feito, e vamos considerar então a coluna em compressão, onde aplicaremos uma carga P, né, como mostra a figura. Né. Nós esperamos então desse modelo, né, dado ali as condições de contorno que estão mostradas ali, ou seja, ela não pode sair do eixo, né, ela só pode ser comprimida axialmente, que ela tenha este formato, né, a flambagem dela ocorra nesse formato, ou seja, a carga P, a carga crítica, é a carga na qual a coluna vai sair da posição reta, posição da imagem mais à esquerda, né, e vai para a posição da imagem mais à direita, ou seja, ela faz essa curvatura. Então, para esse caso, nós vamos usar esse módulo de elasticidade, essas propriedades mecânicas, né, o coeficiente de Poisson e a massa específica. Uma coisa importante para ser dita é que, a depender das condições de contorno que nós estivermos usando em vigas, né, esse módulo ele pode ser calculado analiticamente, né, e a gente pode obter isso numericamente também. Né. Qual é a questão, então? Qual é o grande ganho da análise de elementos finitos para esse tipo de situação? É justamente quando a seção transversal, né, ela é variável, a gente pode ter seção transversal variável, a gente pode ter geometrias mais complexas, né, que não são, né, facilmente obtidas por soluções analíticas. Né. Aqui eu apresento para vocês um modo bem simples, né, uma viga, seção transversal conhecida, né, aí eu tenho o momento de inércia, o modo de elasticidade. Então, a depender da condição de contorno desta viga, nós temos um P crítico calculado. No caso ali, a primeira imagem à esquerda, nós temos uma viga em balanço, né, está presa só de um lado, com uma carga na ponta. A segunda imagem é o nosso caso, é o caso que nós vamos utilizar aqui como exemplo de implementação no Codeaster. O caso 3 ali, nós temos então um lado ela está engastada, ou seja, reduz o comprimento útil, né, e aí nós temos que calcular um parâmetro, um novo parâmetro ali, LE, e não é L, né? Então é uma fração desse L, né, do comprimento total da, da viga. E o último caso, que é a metade da viga, né, ou seja, é um comprimento também útil menor, né, onde causa a coisa. Se a gente observar na primeira imagem, né, na seção transversal daquela alma, daquela viga aí, vocês observem que é o caso da 3, né, é o caso 4, perdão, né, que aconteceu ali naquela viga, ou seja, aquela seção central ali que fletiu muito, sofrendo influência daquelas condições de contorno da mesa superior e inferior da viga. Então nós temos aqui um comprimento útil, LE, né, que é calculado a depender do tipo de condição de contorno. Ok?
Dividindo, então, a pressão crítica calculada, esse P crítico, pela área da seção transversal da coluna, podemos então obter também a tensão crítica, que é a tensão média imediatamente antes de ocorrer a flambagem. Então, nós temos aqui que o sigma crítico é π quadrado E sobre L, dividido por R ao quadrado. A solução geral para determinar a flexão de uma coluna é dada pela equação, né, pelo esse somatório do seno e cosseno, né, onde C1 e C2 são incógnitas e devem ser obtidas através das condições de contorno. A qual, então, a parte para o nosso problema, né, as nossas condições de contorno, a nossa solução vai ser C1 seno de kx, né, ali, o K ali sendo a nossa rigidez. Então, C1 aí representa então a flexão máxima que nós temos no nosso problema, ok? Para a gente implementar então o nosso caso de flambagem, a gente precisa realizar então uma série de implementações do Codeaster que passam pela seguinte coisa. Nós temos uma leitura de malha, nós temos a atribuição do modelo que vocês já estão bem familiarizados devido aos outros módulos anteriores, a definição do material, que nós vamos usar aqui um material elástico, a definição das condições de contorno, ou seja, de engastamento e carregamento, a atribuição do material para o corpo que nós vamos estar trabalhando, a solução do problema estático linear, ou seja, de carregamento, né, a parte mecânica ali do carregamento, depois o pós-processamento, a leitura para análise de flambagem, né, ou seja, a gente vai fazer uma primeira análise onde a gente vai aplicar um carregamento, né, e depois a gente vai fazer a segunda análise onde a gente vai resolver o problema propriamente dito, ou seja, encontrar os modos de flambagem. Como que a gente vai fazer isso? Depois que a gente obtiver o campo de tensões dado aquele carregamento, nós fazemos o seguinte, nós implementamos as matrizes de rigidez, né, a matriz de rigidez geométrica, vamos também definir o número de graus de liberdade através do operador também, que nós já vimos, inclusive, como é que faz isso no exemplo de análise modal. Vamos obter então essas matrizes finais para poder utilizar o mesmo operador anterior, que é o Calc Mode, né, onde a gente vai agora obter através do problema de alto valor os modos de flambagem, ok? E por fim, então, vamos fazer a gravação desses resultados, né, a impressão desses resultados num arquivo RMed, ok? Espero que vocês estejam gostando da aula até aqui e nos vemos no próxima aula.